Meus irmãos, já que estão de pé, vamos abrir a Sagrada Escritura como texto base da mensagem desta noite, no livro de Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10, somente um versículo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Um novo dia está chegando. Cessará no céu o pranto e não haverá mais dor. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável ou terrível como o exército com bandeiras? Eu vou ler, vocês repetem. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua. Formosa como a lua. Brilhante como o sol. Brilhante como o sol. Formidável como um exército com bandeiras. Formidável como um exército com bandeiras. Todos dizem amém. Podeis assentar, irmãos amados. Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma palavra antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Glória a Deus. O profeta Isaías disse: e o Senhor te dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra, como também o pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia, e o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Que nesta noite Deus derrame chuva sobre a semente da palavra de Deus nos corações. Meus amados irmãos, nós lemos Cantares 6 e 10, que faz 4 comparações com a igreja. Os irmãos sabem que Deus fala por parábolas, Deus fala por ilustrações, Deus fala por alegorias, Deus fala por figuras, símbolos, tipos. E aqui no Antigo Testamento é o mesmo evangelho. Eu vi um demônio esta semana falando na internet que o Antigo Testamento deveria ser rasgado e jogado no lixo. Um demônio que já foi pastor. Aleluia. Apostatou da fé e hoje diz que o Antigo Testamento deveria ser rasgado e jogado no lixo. Esqueceu ele, ou o diabo tomou a mente, que Jesus disse em São João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras. Quem já ouviu falar deste versículo? Diga amém. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus disse esse versículo, examinais as Escrituras, não havia nenhum versículo do Novo Testamento. Só havia o Antigo Testamento. Nem havia Mateus escrito, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Paulo aos Romanos, nem Atos, nada. A Escritura que Jesus está falando é o Antigo Testamento. Ele disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas, no Antigo Testamento, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o Antigo Testamento está cheio de Jesus, está eivado de Jesus, está transpirando Jesus, está transbordando de Jesus. Glória a Deus. O Novo Testamento apenas esclarece, o Novo Testamento apenas ilumina, o Novo Testamento acende a luz
para que nós enxerguemos as riquezas de Cristo e da sua igreja. E aqui, irmãos, a igreja é comparada. A igreja é comparada com 4 coisas preciosas. Primeiro, quem é esta que aparece como a alva do dia, a aurora, o amanhecer? Segundo, formosa como a lua. Terceira, brilhante como o sol. Quarto, formidável como o exército, com o que, meus amados irmãos? Bandeiras. Glória a Deus. E dentro de poucos minutos, porque não queremos terminar fora da hora, a celebração da ceia do Senhor, nós queremos falar dessas 4 comparações que o Espírito Santo usou Salomão para escrever sobre a igreja do Cordeiro, sobre a igreja de Cristo. Primeiro, quem é esta que aparece como a alva do dia? A alva do dia é o amanhecer. A alva do dia é a aurora. A alva do dia é quando as trevas vão saindo e a claridade vai o quê, meus amados irmãos? Chegando. A alva do dia é um misto, é uma mescla de trevas e luz. Louvado seja Deus. A alva do dia nem é noite plena e nem é dia pleno. É uma mescla, é uma mistura. Bendito seja Deus. E o profeta, o homem de Deus que pregou, que escreveu, ele disse: quem é esta que vem, que aparece como a alva do dia? Glória a Deus. Irmãos, o que é que o Espírito Santo está ensinando? O Espírito Santo está ensinando que a igreja, ela está numa fase ainda de mescla. Glória a Deus. A igreja, neste versículo, ela aparece como um misto de luz e ao mesmo tempo um misto de trevas, de escuridão, saindo da escuridão e entrando na luz paulatinamente. Louvado seja Deus. Oxalá que nós já fôssemos o sol. Você veja que mais na frente ela aparece como o sol, mas no começo não. É como a alva do dia, é como o amanhecer, a mescla de luz e trevas. Por quê, meus irmãos? Porque nós ainda não chegamos a ser sol. Não, o sol, o estágio de sol é algo futuro. Por enquanto, nós estamos como a alva do dia. Tanto no sentido particular, no sentido individual, como no sentido coletivo. A igreja, era bom que nós já fôssemos como o sol, mas ainda não é. Ainda é a alva do dia. Glória a Deus. São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11 e 12, ele mostra este versículo, ele cita indiretamente Cantares, ele falando com os crentes de Roma, e evidentemente conosco também, no capítulo de número 13, versículo 11 e 12 de Romanos. Glória a Deus. Olha aí, por favor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Deixe na tela esse 12, o 12. Paulo disse aos crentes de Roma: a noite é passada e o dia é chegado. O que é isso? A noite passando e o dia chegando é a alva do dia, é a aurora. E ele fala que nós devemos deixar umas coisas
e devemos nos revestir de outras. Ele diz: rejeitemos, pois, as obras de que, meus amados irmãos? Das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Quer dizer que nós estamos entre uma coisa e outra. Porventura, se você olhar para você, você não vai ver este misto. Se você olhar para você, você não vai ver que você ainda está na alva do dia. Tem hora que você olha para você e vê luz, mas tem hora que você olha para você e ainda vê resquícios de que, meus amados irmãos? Das trevas. Aleluia, é lamentável, mas é a realidade. Mistura, uma mescla de treva e luz. Nós já saímos do mundo, nós já saímos da escuridão plena e nos convertemos a Cristo e aceitamos a Cristo, que é a luz do mundo, mas não chegamos ainda à plenitude da luz. Por isso que Paulo diz: a noite é passada, quer dizer, nós não somos mais das trevas. A noite é passada, quer dizer, nós não somos mais da escuridão. A noite é passada, quer dizer, nós não somos mais do pecado. Mas ele diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas, porque é madrugada, ainda é madrugada, ainda está mesclado. Glória a Deus. E eu olho para mim e ainda vejo essa mescla. Eu olho para mim e ainda vejo essa mistura da madrugada, da aurora, da alva do dia, um pouco de luz, mas ainda resquícios da noite, resquícios das trevas. Por isso que Salomão disse: quem é esta que vem como a alva do dia? Aleluia, que aparece como a alva do dia. Mas nessa noite Paulo diz: a noite é passada, aleluia, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Aleluia. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de olhar qual o resquício de treva que ainda existe em nós. É noite de olhar. A noite é passada, mas ainda tem vislumbres das trevas, ainda tem penumbra das trevas. E Paulo está dizendo: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Hoje é noite de você olhar o que é que ainda tem de treva em você. Hoje é noite de você olhar o que é que ainda tem de resquício das obras da carne em você, na sua alma. Louvado seja Deus. E vistamo-nos das armas de que, meus amados irmãos? Da luz. Em outras palavras, vamos examinar. Paulo disse, santo apóstolo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Hoje é noite de exame. Jesus, o que é que tem em mim ainda de treva? O que é que tem em mim ainda de escuridão? O que eu vim das trevas, eu vim da noite, mas, Senhor, eu sinto que a luz não penetrou totalmente. Eu sinto que a luz ainda não clareou totalmente. Eu sinto que ainda estou na alva do dia. Mas Jesus é bom, e o sol vai brilhar mais e mais na nossa vida. Foi por isso que Salomão, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim, glória a Deus, em Provérbios 4:18. Glória a Deus, Provérbios 4:18. É um casamento das Escrituras. Veja o que foi que ele disse. Eu gostaria que junto... Não, é Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Glória a Deus. Como é que está aí? Todo mundo leia junto com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora. Não é de uma vez.
O sol amanhece não é no zênite. O sol amanhece não é no meio do céu. Ele amanhece, o sol amanhece baixinho. E o apóstolo, ou melhor, o sábio disse, o mesmo que escreveu Cantares, ele disse que a vereda do justo é como a luz de quê, meus amados irmãos? Da aurora, da alva do dia, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? O que você não pode é se conformar com os resquícios das trevas. O problema não é nós termos resquícios das trevas. O problema é nós nos conformarmos. Malcriação, ruindade, resquício de inveja, resquício de murmuração. Eu conheço crente, irmão, que já tem 30, 40, 50 anos de crente, e a treva ainda é mais do que a luz. Aleluia, aleluia. É tanto pantim, é tanta munganga. Isso é linguagem nordestina. Os irmãos do sul que estão assistindo, não se espante não. É aquele crente, aí aqui a gente ainda diz mais, é crente cheio de nó pelas costas. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? É porque a luz dele ainda está pouca. Ele saiu das trevas, mas ainda tem mescla de treva. E ainda tem, mas Deus nessa noite, Ele quer dissipar as trevas. Ele quer botar as trevas para correr e fazer a luz brilhar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até, é um processo, não é uma coisa rápida. A conversão é um processo diário, é um processo que só vai terminar quando você der o último suspiro. Por isso que o apóstolo, ou melhor, o profeta disse, quem é esta que aparece como a alva do dia? Mas Paulo diz, rejeitemos as obras das trevas. Eu hoje me levantei muito cedo, perdi o sono, glória a Deus, e fui orar ao Senhor. Louvado seja Deus para sempre. E fazer um exame, Senhor, o que é que tem ainda da treva em mim? Porque eu quero mergulhar na tua luz. Eu quero melhorar, louvado seja Deus. Eu quero clarear mais, eu quero que a minha alma esteja mais clareada. Quem deseja que a luz prevaleça na sua vida, levante a mão e dê um glória para Deus. Eu quero rejeitar as obras das trevas e me revestir das armas da luz. Eu não posso me conformar de ficar madrugada o tempo. Tem crente que ele tem 30, 40 anos de crente, 50 anos de crente, nasceu no evangelho, mas ainda está mesclado. Ainda é madrugada, e é mais madrugada para 4 da manhã do que para 5:30. Louvado seja o nome do Senhor. É mais escuridão do que luz. Mas Deus hoje nos trouxe aqui para nos confrontar, e Paulo manda rejeitar as obras das trevas e abraçar as armas da luz. Senhor, diga na sua alma, tira de mim tudo que é de treva, Jesus. Aleluia, tira de mim o que é treva, tira de mim o que é escuridão, tira de mim o que é o pretume, e faz a luz do sol de Cristo brilhar na minha vida. Primeira coisa, quem é esta que vem como a alva do dia? Fala que nós ainda não somos luz pura. Fala que nós ainda não crescemos o suficiente, porque Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Me ajudem, por favor. Vai brilhando o quê? Mais e mais, até ser dia perfeito. Ser dia perfeito. Aleluia. Mas vamos mais adiante. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Aí diz agora, formosa como o que, meus amados irmãos? A lua. Me ajudem. Formosa como o que, meus amados irmãos? A lua. A lua. Primeiro a igreja é comparada com a alva do dia, depois a igreja é comparada com a lua.
Tudo isso tem sentido espiritual, tudo isso é inspirado pelo Divino Espírito Santo. A lua, irmão, primeira coisa, ela não tem luz própria. A lua é um astro que não tem hélio, ele não tem luz própria, ela não tem fogo, ela não tem iluminação própria. A lua é um astro que só brilha porque recebe luz de quem, meus amados irmãos? Do sol. Se tirar o sol, o que é que acontece com a lua? Se o sol desaparecer, o que é que acontece com a lua? Ela escurece. Isso fala de nós. A lua não é Cristo, a lua somos nós. Nós é que não temos luz própria. Se você tem um pouquinho de luz, não fique vaidoso não. Se você tem um pouquinho de claridade, baixe a crista, porque essa luz não é sua. Essa luz vem do sol da justiça. Dê glória para Deus na noite deste dia. O fariseu foi orar, foi assim ou não foi? Ele foi orar e ele pensou que a luz que ele tinha era dele. Ele disse: graças te dou, ó Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Foi assim ou não foi, meus amados irmãos? Eu jejum 2 vezes por semana, eu dou meus dízimos, e eu não sou ladrão, e nem pecador como esse que está aqui atrás. Glória a Jesus. Ele pensava que a luz era dele, mas ele não tinha nada. Jesus e o outro que estava lá no pé, lá do lado de fora, batendo no peito e dizendo: Senhor, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, minha culpa, minha máxima culpa. Esse foi justificado para casa e não o outro. Porque aprenda, nós não temos luz própria. Tudo depende do sol, que está escrito lá em Malaquias. Eu não vou ler agora. Malaquias fala que Jesus é o sol. É assim ou não é? Malaquias, se não me engano, 4:2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o que, meus irmãos? O sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. Então, meu irmão, se você tem uma luzinha, não fique vaidoso. Você é lua, você não é sol. Nós somos lua, dependemos 100% da claridade dos raios do sol. É a graça de Deus. Por que é que você não caiu? Por que é que você não pecou? Por que é que você não deu escândalo? Irmãos, glória a Deus, não fique vaidoso não. Essa luz não é sua. É o raio da graça do sol divino que está batendo em você. Como é que a pessoa se alegra com a escuridão dos outros? A luz que você tem, meu filho, se Deus tirar, você fica no escuro. Francisco de Assis, ele não era evangélico, porque ele viveu no século XIII, século XII para o século XIII, e não tinha Assembleia de Deus, nem batista, nem presbiteriana, não tinha nada. Só tinha a cristandade daquela época. Mas ele serviu a Deus com a luz que ele tinha. E ele era um homem muito sensível. Ele chegou numa vila lá da Itália, e tinha muita gente entrando na cidade, e ele foi entrando, e o povo imprensando e gritando, e quando ele olha para trás, lá vem a polícia com um ladrão, empurrando o ladrão, chutando o ladrão e dando tapas no ladrão, e ele se escorou no muro e ficou ali. Isso que é isso? Disse: é um ladrão que vai ser enforcado. E o povo jogava tomate podre, jogava laranja podre, e jogava pedra, e o ladrão apanhando, e Francisco se escorou na parede e começou a chorar. E alguém disse: Francisco, por que você está chorando? Ele disse: eu estou chorando porque aquele ladrão poderia ser eu. Só não sou eu por causa da graça de Deus que alcançou a minha vida. Aleluia. Irmão, no coração do homem se abrigam os maiores pecados, no coração do homem se abrigam as maiores escuridões, mas pela graça de Deus,
Pela graça de Deus, o sol da justiça brilhou na minha vida e na sua vida. Quem dá glória ao sol da justiça, você só está aqui por causa dos raios do sol da justiça. Porque você não é sol, você é lua. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem agradece a Deus pelos raios do sol da justiça, dê 3 glórias a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Lembre-se, você não é sol, você depende do sol. Vocês estão lembrados do apóstolo São Paulo? O apóstolo São Paulo disse, depois de crente, depois de salvo, depois de batizado com o Espírito Santo, depois de apóstolo, ele disse: eu sei que na minha carne não existe bem algum. Você é lua, você não tem brilho nenhum, você não tem luz nenhuma. Por isso que o Espírito Santo disse pela boca do profeta: quem é esta que vem, aleluia, como a alva do dia, formosa como a lua. Mas essa beleza que tu tem é do sol. Oh, glória ao sol da justiça. Oh, glória à graça de Jesus Cristo. Outra coisa que eu aprendo é que a lua, ela não tem uma fase só. A lua tem quantas fases? Me ajudem. Quantas fases a lua tem, meus irmãos? 4 fases. Ela representa eu. O sol não tem fase. Só quem tem fase é quem, meus amados irmãos? A lua. A lua. Por isso que a igreja é comparada a eu e você, eu individualmente, você individualmente, e todos nós coletivamente somos comparados com a lua, porque vocês já ouviram alguém dizer assim: fulano é de lua? Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Não é só fulano não, sou eu e tu também. Glória a Jesus. É verdade, doutor? Todos nós somos de lua. Todos nós somos esquizofrênicos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas o sol da justiça está brilhando. Quem pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Tu não tem luz própria, e a luz que recebe é uma luz que uma hora está uma coisa e outra hora está outra. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor, por que é que eu não sou sempre o mesmo crente? Por que é que tem hora que eu estou pegando na perna dos arcanjos e tem hora que eu estou lá embaixo? Por que é que tem hora que eu estou com tantos pensamentos santos e tem hora que eu pareço ímpio? Por que, pastor? É porque você é lua. Aleluia. 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 Só quem é sol é Jesus. Só quem é sol é Jesus. Só quem é sol, que não tem fase, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, 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 glória a Deus. Quem é esta que vem formosa como a lua? A lua tem 4 fases. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ela é nova, depois ela é crescente, depois ela é cheia e depois ela é o que, meus irmãos? Minguante. Isso individualmente e o que, meus irmãos? Coletivamente. Eu sou crente há pouco tempo, outros aqui nasceram no Evangelho, mas a gente tem experimentado na vida pessoal e na vida da igreja, na vida da coletividade. Às vezes alguém diz assim: pastor, as coisas estão diferentes hoje, Jesus não está operando como operava, o que é que está acontecendo? Os crentes não estão buscando como buscava, pastor, o que é que está acontecendo? E a gente procura uma resposta óbvia e não acha. Sinceramente, eu não acho. O pessoal diz: não, é porque hoje o povo é desmantelado. Meu irmão, pega o livro de ata de 40, 50 anos atrás das igrejas, para tu ver. As disciplinas, glória a Jesus. Coisas horrorosas aconteciam há 50 anos, há 60 anos. E Jesus batizava e salvava e curava e renovava e o povo bolava no chão. Glória a Deus. E por que não está acontecendo hoje? Sabe por quê? É porque a igreja é lua.
Talvez nós estejamos atravessando uma fase minguante. Talvez nós estejamos com uma deficiência nossa. Mas eu profetizo que ela vai voltar a ficar crescente. Eu profetizo que ela vai voltar a ficar nova. Eu profetizo pela Bíblia que ela vai voltar a ficar cheia. Quem acredita, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. É porque Deus nos humilha. Nós não podemos ser sol, nós temos que ser lua. É humilhação de Deus para a lua não ficar vaidosa. Aleluia. Nós pastores, quantas vezes nossos ministérios estão em lua minguante? Aleluia. E você pergunta para Deus: Deus, o que é que está acontecendo? Deus, o Senhor não está salvando, o Senhor não está batizando, o Senhor não está curando, o Senhor não está renovando. Eu vejo os crentes apáticos, eu vejo os crentes desanimados, eu vejo os crentes, meu Deus, parece que meu ministério acabou. Não, não acabou não, é porque você é lua. Aleluia. Aleluia. Se tudo fosse a mesma coisa o tempo todo, você não seria lua, seu ministério não seria lua, seu ministério seria o quê? Sol. Mas você não é sol. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como o que, meus amados irmãos? A lua. A lua. Dá para dar glória para Deus? Dá para dar glória para Deus? Quem está entendendo o que Deus está falando, quem está compreendendo no mundo espiritual, dê glória para Jesus. Levante a cabeça. A lua está minguante, mas ela vai girar. Ela vai girar. Quem crê que ela vai girar? Quem crê que ela vai girar? Deu glória para Deus. Ela vai voltar a ficar nova. Ela vai voltar a ficar crescente. E ela vai voltar a ficar cheia. Vocês estão lembrados da igreja de Corinto? Na igreja de Corinto, Jesus batizava com o Espírito Santo. Na igreja de Corinto tinha os dois. Paulo disse que a igreja de Corinto tinha quantos dois? Quem lembra? Quantos dois a igreja de Corinto tinha? Todos. 9. Nenhum dom vos falta. Não foi assim que Paulo disse? Mas lá tinha um homem que não tem aqui em Maceió, graças a Deus. Amigado com a mulher do pai. Não é assim? E Jesus estava salvando, e batizando, e curando. Aleluia! Aleluia! Tem coisa que não dá para entender, não tem explicação, não tem como explicar. Aleluia! Mas eu quero dizer nesta noite que aconteça o que acontecer, a lua vai girar. E o brilho de Deus vai aparecer na lua. Quem crê que o brilho do sol vai aparecer, dê um glória para Deus mais forte que você já pôde dar. Formosa como a lua. Vocês estão lembrados das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia? Estão lembrados? Era tudo igualzinha? Era tudo igualzinha? Não. Era tudo igualzinha? Não. Glória a Deus. Umas estavam, só tinha 2 igrejas de lua cheia. Só tinha 2 igrejas de lua cheia. Era Esmirna e Filadélfia. As outras a lua estava, umas minguante, era assim ou não era? Outras novas, mas somente Esmirna e Filadélfia era que a lua estava cheia. Aleluia. Isso é Deus para quebrar nossa vaidade. É Deus para quebrar, Deus sabe trabalhar. É para quebrar o nosso orgulho. É para que nós saibamos que não depende de nós. Depende do sol. Aleluia. Só quem tem o brilho permanente é o sol. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Vamos adiante para fecharmos o sermão. Leia de novo, por favor, Cantares 6 e 10, por favor. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua,
brilhante como o sol. Pastor, não entendi mais nada. Porque o senhor disse que o sol é Cristo. E agora a igreja aparece, primeiro aparece como a alva do dia, depois ela aparece como a lua, e depois ela aparece como o sol. E o sol não é Jesus? Sim, o sol é Jesus. Mas o profeta está falando do futuro. No começo, a igreja era a alva do dia. Hoje, ela é lua. Mas a Bíblia diz que ela não vai ser sol. Ela vai ser brilhante como o sol. Quando é que a igreja vai ficar como? Ela não vai virar sol. Ela vai ficar brilhando como o sol. Quer dizer, ela vai ficar parecida com o sol. Quando? Aleluia. Você sabe para que você foi crente? Geralmente quando a gente pergunta às pessoas por que você foi crente? Por que você foi crente? Eu fui crente para ir morar no céu. Não. Biblicamente nós não somos crentes para ir morar no céu. Pastor, não diga uma desgraça dessa. Diga e provo. Aleluia. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos, para que foi que você foi crente? Romanos 8 e 29, por favor. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Para aí. Sabe para que você foi crente? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ir para o céu. Não. Não, mas você vai para o céu ou não vai? Vai, mas isso aí é segundo caso. O primeiro caso, nós somos crentes, não foi para ir para o céu. Sabe para que foi? Lê de novo. Para que foi que Deus nos predestinou? Para que foi que Deus nos chamou? Qual foi o objetivo prioritário? Qual foi? 1, 2, 3, todo mundo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. Pronto. Sabe para que tu aceitaste Jesus? Para ficar a imagem dele, parecido com ele, do mesmo jeito dele. Agora, se você ficar parecido com Jesus, se você ficar conforme a imagem de Jesus, no arrebatamento você vai subir para o céu. Mas a prioridade de ser crente não é ir para o céu. A prioridade de ser crente é deixar de parecer com Satanás para parecer com Jesus. Para que vocês não digam que eu estou dizendo heresia, leia de novo. 1, 2, 3, com toda a força. 1, 2, 3. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Aleluia. Tu foste crente para ser conforme a imagem. Não é a imagem de gesso, não é a imagem pintura, é a imagem caráter de Cristo. Aleluia. Para tu seres como Ele é. Foste predestinado, foste chamado, fostes convocado para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Quem olhar para ti é para ver a cara de quem? De Jesus. Aquela irmã parece com Jesus. Aquele irmão parece com Jesus. Aquele músico parece com Jesus. Aquele pastor parece com Jesus. Porque nós somos chamados para sermos conforme a imagem. Começamos como a alva do dia. Depois parecendo com o quê? Com a lua. E no fim, veja a progressividade. Primeiro a alva do dia. Depois a lua. E depois o sol. O sol. Mas isso não vai acontecer hoje. Não vai acontecer hoje.
Sabe quando é que vai acontecer? Vamos para a Sagrada Escritura, São Mateus. O próprio Cristo disse quando é que isso vai acontecer. São Mateus 13:43. Olha que coisa linda. 1, 2, 3. São Mateus 13:43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O tempo do verbo é futuro. Então os justos resplandecerão. Não é resplandecem. É resplandecerão como aqui na terra. Aqui na terra. Não. Onde? No reino de seu Pai. Quando eu chegar lá, quando você chega lá, todo resquício de treva, essas manhas, essas maranhas, esses nó pelas costas, essa língua grande, essa inveja, essa treva, ela vai sumir, ela vai desaparecer e você vai ficar como o sol, como Jesus. No reino de seu Pai. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Diga comigo, quem é esta? Foi fraco, quem é esta? Que aparece como a alva do dia. Formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras. Só não deu para pregar formidável como um exército com bandeiras, mas Deus vai preparar a ocasião. Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, o milagre Ele vai operar. Cante mais alto. Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, a vitória. Se Deus o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, o milagre Ele vai operar. Quando me assalta os temores, no meu Deus só confiarei. Ele é tal rocha firme, sobre a qual eu não me abalarei. Se a aprovação é tamanha, que parece com a nau só sobrar, Ele vem manso e suave, caminhando por cima do mar. Toda a igreja. A vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, o milagre Ele vai
vai operar. Quando a batalha, com o furor do grande temporal, busco abrigo seguro, uma paz que é Jesus. Ele é o descanso do crente, a esperança. Ele está em nosso meio, para a bênção celeste nos dá. Agora bonito e forte. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, o milagre Ele vai operar. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se tem alguém em nosso meio que não é membro da igreja, que não é batizado nas águas do santo batismo, não receba o pão, nem receba o cálice. Não é acepção de pessoas, é a Bíblia. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será o quê? Primeiro precisa crer, e depois que crer, ser batizado. Então, vamos aguardar o batismo. Quando houver batismo, você, depois que crer em Cristo, pedirá o batismo e receberá a santa ceia do Senhor. Amém? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças, e havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que é partido por vós. Amém. Pastor Amaro, por favor, consagre o pão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai amado e santo, de quem somos e servimos e em cuja presença nós estamos nesta noite, para te adorar, para bendizer o teu nome, para cercar a tua mesa, Senhor. Deus querido, concede a tua graça. Neste momento está aqui em minhas mãos o pão, Senhor, que é o símbolo do corpo do teu Filho amado Jesus, que foi partido por nós. Nos ajude, nos dê graça. Consagre, meu Senhor, nesta noite, para que possamos alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, para servir ao Deus vivo. Conceda a tua graça, para que nesta noite todos recebam, se alegre, Deus querido, e possa participar dignamente em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém.